Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live. Eu sou a Meiri Nakamura e compartilho minha experiência com os macarrões feitos com o merengue italiano. E com isso eu ajudo pessoas, confeiteiros, confeiteiras, aspirantes a confeiteiros a obterem os melhores resultados na sua produção de macarrão. Eu tenho uma forma muito peculiar de ver, de entender, de fazer e de ensinar fazer macarrons feitos com merengue italiano. Há 6 anos eu estudo, pesquiso, e isso foi possível desenvolver uma receita, uma metodologia que me dão resultados de 100% de aproveitamento durante o ano todo na minha produção. Eu tenho feito as lives para ajudar vocês com alguma dúvida ou dificuldade que vocês têm fazendo macarrons. Pessoas que não têm experiência nenhuma na confeitaria, mas querem empreender, querem aprender, fazer macarrons para ter um negócio, para ter uma renda, trabalhar em casa, tanto para quem tem experiência, quanto para quem é iniciante ou já conhece os macarrons, mas não tem conseguido resultados ou tem dúvidas, dificuldades. Fazer macarrons não é tão difícil quanto as pessoas imaginam que seja. E eles têm fama de ser considerados temperamentais justamente porque as pessoas não trabalham com tudo adequado. Tem que ter equipamento, tem que ter utensílios, tem que conhecer a matéria-prima, porque sem isso não é possível fazer macarrons. Mas de que jeito? De forma que você faz uma receita e não tem 100% de aproveitamento, ou você tem uma receita e você pode ter tudo adequado e mesmo assim não ter resultados de 100% de aproveitamento ou o máximo de aproveitamento possível. Porque o macarrão, ele é um doce que tem características próprias. Ele tem que ter uma textura crocante por fora e ele tem que ser úmido por dentro. Ele tem uma característica que nenhum outro doce tem, que são aqueles pezinhos à sua volta. Esses pezinhos à sua volta é uma forte, única característica dos macarrons. Então, se você pega uma receita de macarrão, tem 100% de aproveitamento na sua receita, ele sai crocante por fora e úmido por dentro, mas ele não tem a sua principal característica que diferencia ele de todos os outros doces, que são os pezinhos à sua volta, não pode ser comercializado como macarrons. Tem que ser comercializado como uma bolachinha de amêndoa, incrivelmente deliciosa, mas não como macarrão. O macarrão ele tem essas especificidades e quando você não tem nada adequado, muitos problemas acontecem e um deles é não ter esses pezinhos, ou acontece de ter um pezinho de um lado e de outro não. Então, para que tudo isso aconteça, tem que ter, principalmente, fazer uso de um equipamento importantíssimo, essencial, imprescindível, que é o forno, com convecção digital ou analógico, considerados semi-profissionais, que não é o forno caseiro. Tem fornos caseiros diferenciados, que são aqueles para casa. Eles são estilizados, ele tem design diferente, é digital e tem convecção. Mas esse tipo de forno que eu considero doméstico, caseiro, convencional, ele também não ele não tem as funções necessárias para assar os macarrons. Ele é limitado, não entra, por exemplo, uma receita inteira com 125 ou 120 bolachinhas pingadas nas assadeiras.
Isso quer dizer que quando você trabalha dessa forma, você está totalmente limitado naquilo que você quer com os macarrons. Se você faz macarrons dessa forma, esse forno caseiro e dá certo, e dá super certo muitas vezes, tudo bem. Se você quer trabalhar assim, você está satisfeita com o seu resultado, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que quando você quer trabalhar com os macarrons para ter uma renda, para empreender, é necessário que você tenha total aproveitamento da receita. Caso contrário, só será prejuízo. E não é só isso. Muitas pessoas me escrevem sempre falando: ai, Meire, mas eu queria ter os pezinhos altos. Eu faço macarrons, dá super certo, mas eles não têm esses pezinhos altos que o seu tem. Ou não sai aqueles pezinhos bonitos como o seu. Como o macarrão ele é muito versátil, ele é versátil até na sua receita. E isso tem a ver com técnica também. Se você trabalha com uma receita que foi desenvolvida para, por exemplo, com açúcar impalpável, geralmente os macarrões desenvolvidos com açúcar impalpável, ele tende a ser um macarrão com uma estética mais magrinha, mais baixinha. Então, por quê? Porque o açúcar impalpável, por conter amido, ele deixa a massa um pouco mais mole, queira ou não. Ele deixa a massa mais mole e isso faz com que os macarrões saiam com uma estética mais fina e, portanto, um pezinho também mais fininho, mais pequenininho. A matéria-prima faz total diferença quando você vai fazer os macarrons. Por isso que o maior inimigo do macarrão é a umidade e por isso que muitos problemas podem acontecer quando você não trabalha, não faz a conservação, a manutenção, a conservação de todos os seus equipamentos, ingredientes e utensílios. Porque tudo isso pode influenciar nos seus resultados, no resultado final. Então, na live passada, eu falei muito sobre os teflons, sobre a durabilidade, conservação, qual a melhor marca, o melhor material. Por quê? Porque não é ter o cuidado em executar só a receita. Ter os cuidados também na manipulação e na conservação dos utensílios e matérias-primas. Então, quando você faz tudo perfeitamente bem, desde merengue, macarronagem, que também é uma técnica muito temida por muitos e que também desconhecem a macarronagem em si, mas quando você também não dá importância na conservação e manutenção dos seus equipamentos e matéria-prima e utensílios, muitos problemas acontecem. Por isso que eu falo que fazer macarrons é como uma engrenagem. Você não tem que ficar expert na macarronagem. Se você tudo que vem antes da receita até chegar na macarronagem você não cuida. Você não se atenta, você não preserva e você desconhece. Da macarronagem para trás, vem somando os problemas. Por isso que quando chega lá no resultado final, que é assar os macarrons, e você tem o melhor forno para assar os macarrons e nada acontece, você não sabe por quê. E aí você fica pensando, mas eu investi mais de 5 mil reais no meu forno e eu não tenho o resultado que eu quero. Porque não é o forno. Muitas vezes, 99% das vezes que acontece muitos problemas no forno, o problema não está no forno. São processos que vêm antes, são hábitos, né, que vêm antes, que você desconhece ou você não fez corretamente. Então, desde lá do mise en place, que é a preparação da cozinha, a preparação dos utensílios, a preparação de todo o equipamento, para começar a executar a receita, faz a diferença no resultado final. E eu levo muito em consideração isso, e eu sempre falo que tem que fazer todo esse trabalho antes.
ter esse conhecimento antes, porque parece que é muita coisa, parece que é muita informação, mas tudo que eu falo é conhecimento. Tem que ter essa base de conhecimento para que quando chegar todo o processo que você faz, desde o mise en place até a finalização lá no forno, aconteça tudo o que tem que acontecer. E quando a gente faz macarrons e começa a comercializar, intensifica a nossa produção. Então a gente tende a fazer todo dia, grande quantidade, toda semana, e vai aumentando por mês. E quando você não tem esse preparo e vão surgindo os problemas, fica difícil depois de corrigir. Então por isso que tem que ter todo esse preparo, conhecimento da técnica, conhecimento dos utensílios adequados, conservação, manutenção. É como um aprendizado mesmo desde o primeiro ano, desde o jardim de infância, que você aprende a pegar na caneta, aqui você aprende a escrever, começar a fazer os primeiros traços. Isso é importante, porque é daqui que começa a base de tudo, do conhecimento. Hoje, atualmente, desde o ano passado, tem sido um bombardeio de informações, bombardeios de muitas informações equivocadas, na minha opinião, e tem coisas que não precisam ser feitas, e as pessoas fazem, e aí a gente vai consumindo todo esse conteúdo e acaba que a gente não chega a nenhuma base, né? É muita coisa que a gente vai consumindo e são tão contraditórios uns aos outros que acaba confundindo a gente, principalmente quem quer começar a trabalhar com os macarrons. Provavelmente acaba desistindo antes mesmo de tentar, porque quando tem todo tipo de informação e muitas informações contraditórias umas às outras sobre os macarrons, muitas pessoas que querem aprender a fazer, a empreender, acaba desistindo antes mesmo de tentar, porque parece difícil, né? Parece que fazer macarrons é só para quem tem dom, é só para quem tem paciência, é só para quem quer realmente uma receita mágica. E não é nada disso. Eu mesma eu passo muitas informações com base na minha experiência, com base na minha receita, no desenvolvimento da minha técnica e com base principalmente nos resultados que eu proporciono para os meus alunos. Então eu tenho resultados concretos, os meus resultados e os resultados dos meus alunos. Então eu penso que tem muitas informações equivocadas e que acabam fazendo com que as pessoas acabam desistindo por achar que é difícil. Mas tendo essa base de conhecimento, essa consciência que você não vai fazer macarrons pegando uma receita na internet e fazendo com tudo que você tem em casa, fazer macarrons não é difícil. Não é que é fácil, mas fica muito mais fácil quando você tem tudo adequado. Uma das principais coisas que contribui para um resultado muito bom é conhecer a matéria-prima, a principal matéria-prima do macarrão, que é a farinha de amêndoa. Eu me especializei em macarrons feitos com merengue italiano, de forma clássica, tradicional. Então, eu trabalho com os macarrons feitos com merengue italiano e com a farinha de amêndoa. Mandou para mim a solicitação? Deixa eu ver se foi a Lu. Oi, Meire! Tudo bem? Oi, Lu! Você que mandou para mim a solicitação? Fui eu que mandei. Tudo jóia? Tudo bem. Muito prazer em falar com você, Lu. Prazer, muito prazer. Prazer em conhecer você pessoalmente. Ai, nem fale. Eu que agradeço todo o carinho. Na verdade, eu só quero mesmo fazer um agradecimento a você,
Não quero nem assim tirar dúvida nenhuma, não, que isso depois a gente vai tirando aos pouquinhos. Lu, você fala de onde? Eu sou de Sorocaba. Ah, verdade, é Sorocaba. Sim, Ó, me, Sorocaba. me desculpa porque, nossa, às vezes eu confundo Sim, todo mundo. imagina, Ah, imagina. eu tenho uma agenda que eu já vou anotando tudo que vocês falam. E aí, só Sim, que como eu não conheço pessoalmente, e eu sou muito visual, Lu. Eu sou muito visual. Então, eu gravo muito mais, por exemplo, fisionomia do que do nome. lugar, né? Por isso que às vezes eu acabo confundindo. Por isso que eu sempre falo, eu amo quando vocês entram aqui comigo na live. Sim, Porque é uma sim, forma porque é uma forma de eu memorizar e aí eu nunca mais vou esquecer. sim, sim. Mas e o que você Então, quer me falar? eu quero só agradecer mesmo, na verdade. Porque eu sei que eu comecei a seguir você pelo Instagram, né? Hum, A minha vontade, né, de fazer os macarrons, que já era de anos, e de já ter feito alguns cursos que também não deram em nada, né? E aí, quando eu comecei a seguir o seu trabalho, que aí vem, a gente acaba tirando lá da caixinha, né, o sonho, né, e a ter aquela vontade novamente de realizar. E a aí que eu falei, esperança. e aí eu falei, não, acho que dessa vez vai, né? E aí eu falei assim, nessa vez vamos seguir em frente. E graças a Deus, né, aí a gente fui fazendo lá, comprando lá os equipamentos, todos lá os materiais. Aham. E eu falei para você, eu lembro que eu mandava mensagem para você que eu queria fazer os macarrons para o meu aniversário. Não sei se você lembra, né? Eu lembro. E eu falava assim, Meire, eu quero fazer os macarrons para o meu aniversário, que vai ser em março, tal. E hoje é o meu aniversário, né? Então, hoje eu estou fazendo aí 51 anos e eu vou estar, então, né, tendo esse sonho aí realizado de estar tendo aí os macarrons feitos aí por mim, né? E com aí no caso com as suas aulas aí, com né, seu mérito no caso de ter comprado aí o curso e de ter conseguido, né, através das suas aulas de estar aí realizando esse sonho, né? E de estar já começando também, né, a vender aí os macarrons também, e de estar colocando já em prática, né, tudo que estava ali guardado e que há algum tempo, né, de estar fazendo alguns cursos que não deram, né, muito certo e de hoje, né, ter esse resultado, né, de estar tendo todo esse resultado. Sei que tem algumas pontinhos ainda a acertar, mas que devagarzinho a gente vai conseguindo, né? Vai deixando tudo certo, né? Então, Lu, queria mesmo, né, agradecer, né, tudo, né, isso de ter conseguido, né, ter esse sonho, né, acalentado lá guardadinho, que eu falei, não, agora a gente encontra uma pessoa certa que dá certo, né? Lu, primeiro quero te parabenizar. Eu sabia que era em março, mas eu não sabia o dia. Muito sucesso, tudo de bom para você. Ao contrário do que a gente anda vendo, com todo esse turbilhão de coisas que está acontecendo conosco no mundo Sim, todo. Mas hoje mesmo eu dei uma passadinha lá no seu perfil e eu vi que você está produzindo bastante os seus bolos, os seus macarrons, lindamente. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo seu trabalho e quero agradecer muito a confiança. Como eu estava falando aqui, sempre venho falando nas lives, tem-se muitas informações equivocadas e eu falo sempre que fazer macarrons é uma engrenagem, que tem que ter tudo lá desde o começo adequado para você chegar onde você quer e ter os resultados que você deseja com os macarrons.
Então, levando em consideração que nós estamos um mês trabalhando e você antes disso já está fazendo os macarrons perfeitos, eu fico muito orgulhosa, tá? De você, de ir lá, pôr a mão na massa, porque se não põe a mão na massa, não tem como você errar, porque eu sempre falo que eu quero ver macarrons feios. Eu sempre falo isso no nosso grupo. Sim. Eu sei que se eu ver macarrons feios hoje, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de nenhuma dúvida, que lá na frente vocês terão os macarrons que vocês querem ter, que vocês almejaram. Então, eu que agradeço pela confiança. Porque assim, são testes em cima de testes, né? Que nem você fala, né? Eu lembro que você falou uma vez, né? Até sobre a farinha de amendoim, né? Você falou assim, você quer fazer, então a gente fazer com a farinha lá certa, né? De estar fazendo com a farinha de amêndoas, porque o resultado é diferente, né? De você fazer com a farinha de amendoim e de você estar fazendo com a farinha de amêndoas, né? Então, assim, vai ter perda? Vai, assim, não vai, você vai acertar de primeira? Não vai, né? Mas você vai estar fazendo com material adequado, né? Então, a partir do momento que você acerta, com aquele material que realmente você vai trabalhar com ele, né? Então, não adianta fazer lá com a farinha de amendoim, se depois você vai ter que fazer com a farinha de amêndoas, né? E aí depois não acerta. E isso que você está falando, e nesse caso, quando você fala sobre a farinha de amêndoa, eu lembro que muitas pessoas, assim como você, sempre querem aprender primeiro, tem esse tipo de orientação que é melhor você aprender com uma farinha barata e depois você ir para a farinha de amêndoa, porque você não vai ter muita perda, você não vai gastar tanto. Mas é uma informação, na minha opinião, Lu, e eu já tinha falado isso para você, na minha opinião, é uma informação muito equivocada, porque são comportamentos de massa diferentes. Então, quando você aprende com a farinha de amendoim, e não tem nada de errado fazer macarrons com farinha de amendoim. Porque eu lembro que quando eu fiz assim o curso atrás, então você compra lá a farinha de amendoim, você faz depois. Aí quando eu entrei em contato com você, que eu comprei o curso, tem que ser feito já diretamente, né, com a farinha de amêndoas, né? Porque o processo, né, acaba você tendo resultados diferentes, né? O comportamento são diferentes. Quando você vai aplicar todas as técnicas, por exemplo, principalmente da macarronagem, numa farinha de amêndoa, é totalmente diferente de um comportamento de uma farinha na farinha de amendoim. É um comportamento totalmente diferente na farinha de amêndoa. Isso que eu quero dizer que não é que você vai tem que aprender a fazer com uma e com outra. Não, você vai aprender comportamentos. Então, quando você vai aprender a trabalhar a macarronagem com a farinha, direto com a farinha de amêndoa, você vai aprender a desenvolver todo o trabalho com a farinha de amêndoa, que é a que você vai trabalhar. Porque senão, você vai... Quando você pensa que vai comprar barata a farinha de amendoim, vai praticar... Quando você vai para a farinha de amêndoa, você vai ter que reaprender. Você vai começar do zero, né? Novamente, vai ter que começar do zero. Porque são comportamentos diferentes e, portanto, são processos de macarronagem que vai influenciar, vai ser diferente também. Sim, sim. Então... Mas é isso, Meire. Então tá aqui, ó, alguns, né, que nem... Como eu falei para você, né, que eu queria fazer para o meu aniversário, eu iria reunir algumas pessoas da família esse fim de semana. Infelizmente, né, devido à situação que a gente está passando, foi cancelado, eu resolvi cancelar, não era possível.
mas eu enviei alguns para a família que mora lá em São Paulo, né? Então tá aqui, né? Os macarrons que eu tanto queria no aniversário, tá aqui feito. E graças a você, tá aqui o sonho realizado, tá bom? Nossa, que Então eu lindo. queria Tô emocionada. Ó, agradecer você aqui, ó. e esse, e esse laço? Então, e esse laço, né? Olha, eu sofri o primeiro dia que eu Ai, fui tentar fazer o laço, hein? Ó. mas é técnica, tá? O primeiro Você dia eu falei, viu? meu Deus, mas pra sair, foi saindo. Ó. Ah, Obrigada, se eu pudesse Meire. pegar aqui agora, eu ia amar, viu? Obrigada de coração. Deus abençoe muito você. Obrigada, Que Lu. Obrigada mesmo. ele aí dê para você ainda muita, muita, muita saúde, para que você Amém. transfira aí o seu conhecimento para muitas e muitas pessoas que ainda vão passar aí por suas mãos, que Obrigada. você consiga aí transferir para muitas pessoas tudo que você está transferindo para a gente e toda a sua sabedoria, porque assim, a gente que procura fazer um curso, tem muitas pessoas que querem ensinar, mas que não transmitem tudo que sabem, né? E você está transmitindo para a gente tudo que você realmente sabe, e é por conta disso que eu consegui realizar o sonho que estava lá guardadinho há muitos anos. Então, de coração, eu agradeço você por isso, tá bom? Deus Eu que agradeço. abençoe e uma ótima noite aí para você, tá bom? Lu, só um minutinho. Deixa o seu arroba aqui para o pessoal conhecer o seu trabalho. É arroba bolos Arroba eu esqueci, Lu Bolos e Doces Finos. finos. Arroba Lu Bolos Doces Finos. Isso, eu vou Tá? por aqui. Vamos lá conhecer vamos lá conhecer o trabalho da Lu. Ela é a minha aluna da primeira turma desse ano. Obrigada, Meire. Beijos, viu? Deus Obrigada. abençoe. Feliz aniversário, Lu. Obrigada. Tchau. Ai, que surpresa linda. Só não vou chorar hoje, tá? Tô emocionada. Sempre fico, né? A Luciane, a Lu, ela é minha aluna da primeira turma do ano de 2021 e, portanto, a gente está ainda em trabalho de... O suporte já acabou, mas eu tenho um trabalho com elas dentro do meu grupo que é exclusivíssimo. Eu acho até que eu tenho essa semana um trabalho de mentoria com ela, mas é o que ela falou, né? Às vezes, é o que eu também estava falando isso quando ela mandou a solicitação aqui para mim. Muitas pessoas querem começar, que não é da confeitaria, não é da área, querem começar a trabalhar com macarrons, mas quando elas são tomadas por um bombardeio de informações, muitas vezes contraditórias, que não oferecem resultados, elas acabam desistindo. Ou quando elas pegam todas as dicas possíveis na internet, começam a investir, compra todo tipo de termômetro digital para fazer a calda do merengue, tipos de tapetes, tipos de folhas de teflons. Começa a investir tanto, começa a comprar panelas panelas de fundo triplo, panelas de fundo duplo, de inox, de alumínio, para testar, para saber o que vai dar certo. E aí acaba que tudo isso muitas vezes é inútil, porque acaba que a pessoa não usa tudo isso, porque não é necessário sair comprando tudo que estão disponibilizando na internet. Por isso que eu falo que fazer macarrons se torna mais fácil quando você tem orientação e uma base fundamentada e sólida
de informações, de conhecimento. E eu vejo como uma forma simples de fazer macarrons, porque as pessoas eu acho que complicam, na verdade. Porque é simples, mas se torna muito mais simples quando você tem tudo adequado, tem conhecimento da matéria-prima, tem conhecimento da técnica, só isso. O maior problema quando os macarrons racham, normalmente é do processo, é a soma de vários fatores, mas esse processo da macarronagem, quando ela não é bem feita, e fazer macarronagem não é pegar a espátula e misturar, incorporar a massa até cair em fita. Tem que conhecer, ó, lá dentro. Tem que conhecer o comportamento, tem que saber que tem uma massa pesada, tem que saber que tem um merengue que é leve e que eles, todos os ingredientes, ao fazer essa a homogeneização, tem que estar agregado um ao outro, porque senão vai rachar, os macarrons vão rachar, vão sair macarrons tortos, e aí aqui é um problema, mas se ele está vindo já com merengue que não está bem feito, vão somando os problemas, tá? Por isso que eu falo que fazer macarrons é uma engrenagem e tem que levar muito a sério isso aqui, porque não adianta ter um mini conve e dar importância de ter um forno muito eficiente, caro e eficiente como o mini conve, se você não dá valor no que vem antes, em todo o processo. Então, isso tem que ser levado em consideração e é muito sério quando isso não acontece. Essa é a live de hoje. Adorei as duas participações da minha aluna Luciane Ferreira, da Adriana, e eu espero que eu tenha ajudado você, Adriana. Participem da live comigo para tirar a sua dúvida, para fazer alguma pergunta que você sobre os macarrons. Vem para a live para participar ao vivo comigo. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, que participou. Se cuidem, cuidem dos seus e até terça-feira que vem, às 20 horas, no horário de Brasília, aqui na live. Boa noite a todos.